Senhora deputada, muito bom dia a todos os senhores deputados. Quero também, de forma muito respeitosa, cumprimentar a todas as senhoras e senhores telespectadores da TVL, bem como senhoras e senhores ouvintes da Rádio Digital Alesc e todas aquelas outras pessoas que acompanham pelas redes sociais da Assembleia Legislativa. Da mesma forma, cumprimentar a todas as pessoas que aqui se fazem presentes e que vão acompanhar esta reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação. E, em havendo quórum regimental, dou por aberta a presente reunião. Os senhores deputados receberem em seus respectivos gabinetes cópia da ata da 7ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação referente à 2ª sessão legislativa da 20ª legislatura em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os senhores deputados com cópia permanecem como se encontra aprovado. Também os senhores deputados receberem em seus respectivos gabinetes cópia da ata da 2ª reunião conjunta da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos da 2ª sessão legislativa da 20ª legislatura em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados com cópia permanecem como se encontra aprovado. Senhores deputados, relembro a Vossas Excelências de que já está agendado o dia 30 de abril, terça-feira de semana que vem, 11 horas da manhã, a apresentação por parte do secretário de Estado da Fazenda, Cleber Silva, quanto ao cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2023, conforme o parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos à pauta. Vou me permitir relatar os projetos em que sou relator e depois solicitar ao deputado Lucas Neves que assuma a presidência da comissão para que possa dar andamento aos trabalhos. Vamos lá. Medida provisória 0260, em que tem como autor o Governo do Estado, que institui o Programa Emergencial de Apoio a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, catarinense Pronamp Emergencial SC, estabelece outras providências. A medida provisória, senhores deputados, foi editada no dia 27 de novembro de 2023 e somente na quinta-feira da semana passada aportou na Comissão de Finanças. Vencido praticamente os 60 primeiros dias, vencido quase os 60 últimos dias e mais ainda o recesso parlamentar. Resta poucos dias para deliberarmos. Então, entendi avocar e fazer o relatório e voto dessa medida provisória. E da análise da medida provisória apresentada sobre os aspectos atinentes a esta Comissão de Finanças e Tributação, passo a verificação do mérito e a sua conformação à legislação orçamentária vigente, bem como a proposição do projeto de conversão em lei, nos termos do artigo 316, combinado com o artigo 73, incisos 1 e 2 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa. Quanto ao mérito da medida em exame, entendo que cumpre o interesse público, pois as agências de fomento têm papel fundamental no auxílio à saúde econômica das empresas do Estado. E nos casos de intempéries que venham a comprometer a sua estrutura e, por consequência, seu faturamento e os empregos que geram, promover assistência para que possam se reestruturar. No tocante às questões financeiras e orçamentárias, constata-se que à medida provisória foram juntadas os seguintes documentos: estimativa de impacto orçamentário, 20 milhões para 2025, 12 milhões para 2026, e 6 milhões para 2027 e 2 milhões para 2028, não havendo impacto para 2023. Informação de número 18, em que o BRDE manifesta a concordância com a proposta, especialmente em relação à participação como agente financeiro do Pronamp emergencial. Também consta o parecer jurídico exarado pelo gerente jurídico do BRDA, também informação em que se vislumbra a possibilidade de enquadramento das despesas do projeto do fluxo financeiro do Poder Executivo, alertando que a medida não especifica a unidade orçamentária a custear as despesas. Quinto, também consta informação explicando que a disponibilidade orçamentária, também ainda a deliberação 1522 de 2023, contendo o deferimento do limite de 60 milhões distribuídos equitativamente entre BRDE e Badesc. Também a declaração de adequação orçamentária por parte da Superintendência da Agência do BRDE de Florianópolis
E também, diante do dispositivo da medida, bem como dos documentos presentes, dos autos do processo, especialmente quanto à destinação de recursos públicos para subsidiar financeiramente os encargos de linhas de crédito a serem tomadas por empresas de micro, pequeno e médio porte, constata-se, quanto ao impacto orçamentário, o cumprimento do que dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal em seu artigo 17. E com relação à operacionalização do programa, o gerente jurídico e o diretor-presidente do BRDE asseveram que o risco de eventual não honra do subsídio correrá por conta dos beneficiários, ficando preservada a restrição legal imposta pelos artigos 35 e 37 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Relativamente à proposição acessória apresentada, a ponto não carece ser apreciada por teor idêntico à emenda proposta pelo Poder Executivo. Trata-se, pois, de uma emenda apresentada pelo deputado Camilo Martins, que é de igual teor à emenda apresentada pelo Poder Executivo, que veio por intermédio de emenda proposta pelo diretor-presidente do BRDE, que a referida alteração de valores não acarretará aumento de despesa do Estado, apontando que os recursos adicionais já estão disponíveis no fundo impulsiona a SUL. Por isso, visto que a redação do artigo 8º da medida provisória do chefe do Poder Executivo autoriza a si própria promover adequações nas peças orçamentárias, considero pertinente aprimorar a redação deste dispositivo no projeto de conversão em lei, motivo pelo qual apresenta a emenda modificativa com esse intuito. Ante o exposto, em atenção ao artigo 316 do Regimento Interno, voto pela aprovação da medida provisória nos termos de projeto em conversão em lei, com as emendas modificativas que ora apresento. E que emendas são essas? Como disse, a primeira emenda trata-se da disponibilização de maior recurso por parte do BRDE, aumentando o valor. Então, o deputado Camilo havia feito a mesma proposta, mas prevalece a proposta do Governo do Estado. Então, deixamos de apreciar a emenda do deputado Camilo e aprecia a emenda do Poder Executivo para a posterior deliberação de Vossa Excelência. E a segunda emenda, muito importante, é que o Poder Executivo, pela segunda vez, comete um erro no sentido de que, na medida provisória, está se auto-autorizando a mexer no orçamento, na LDO e no PPA, da mesma forma como fez na MP, que tratou da reforma administrativa em 2023. Então, a mesma emenda aprovada na reforma administrativa de 2023, eu faço aqui também a transcrição da mesma ipsilitris para que o governador possa não estar incorrendo em crime de responsabilidade, porque a Assembleia pode delegar autorização ao governador, mas o governador não pode se autodelegar autorizado a mexer no orçamento sem a prévia delegação da Assembleia Legislativa. Então, esse é o meu voto pela aprovação da matéria com as duas emendas modificativas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores deputados, com cópia, permaneça como se encontra, aprovado por unanimidade. Também com a presença do deputado Gessé Lopes, que está online, tendo em vista a dificuldade de se locomover para a capital do Estado por problemas no Morro dos Cavalos. Também tenho para relatar a medida provisória de número 0261/2024, que altera o artigo 90 da Lei Complementar 774/2021, que dispõe sobre o Estatuto da Polícia Penal do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências. E o artigo 67 da Lei Complementar 777 de 2021, que dispõe sobre o plano de carreira e vencimento do cargo de agente de segurança socioeducativo do quadro poder de pessoal da Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa, SAP, estabelece outras providências. O autor da matéria é o Governo do Estado. Trata-se, pois, da concessão de gratificação a alguns setores da Secretaria Socioeducativa. E vou direto ao voto. Por fim, senhores deputados, visto que a redação do artigo 4 da medida provisória do Estado do Poder Executivo autoriza a si próprio a promover as adequações nas peças orçamentárias, considero pertinente aprimorar a redação deste dispositivo no projeto de conversão em lei, motivo pelo qual apresento a emenda modificativa com esse intuito. E, diante do exposto, o meu voto é pela aprovação da medida provisória 0261/2024, nos termos do projeto e de conversão em lei anexado, com a emenda modificativa que eu apresento.
Trata-se, pois, da mesma emenda à recém-aprovada na medida provisória 0260. O governo não pode autorizar a si próprio mexer no orçamento sem prévia delegação da Assembleia. Então, o meu voto é pela aprovação da matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados que concordam permaneçam como se encontram, inclusive com o deputado Gessé Lopes, que está online. Senhores, passo a palavra ao deputado Lucas Neves, para que ele possa continuar presidindo a reunião. Muito obrigado, senhor presidente. Um bom dia a todos os deputados, senhora deputada. Passo, portanto, a... Obrigado, presidente. Passo, portanto, a condução. Com a palavra, o deputado Jair Mioto, para a relatoria do projeto de lei 266 de 2022, de autoria do deputado Pepe Colasso, que dispõe sobre o incentivo à realização de sessão de cinema adaptada a crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista e suas famílias. Vossa Excelência, com a palavra, deputado Jair Mioto. Muito obrigado, deputado Lucas Neves. Cumprimentando Vossa Excelência, todos os senhores deputados e senhora deputada. Trata-se do projeto que número 266/2022, que dispõe sobre o incentivo à realização de sessão de cinema adaptada a crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista e suas famílias. Autoria do deputado Pepe Colasso. Conforme justificativa do autor, o projeto tem como objetivo incluir e proporcionar uma experiência mais agradável às crianças com autismo ao assistir filmes. Afinal, sabe-se que o controle sonoro e luminosidade são essenciais para que os portadores tenham um momento agradável, bem como sabe-se que o lazer é um direito constitucional de todos, por isso devemos pensar em maneiras diferenciadas para proporcionar isso a todos de acordo com as suas necessidades. Portanto, sessões especiais, nesse caso, não podem ter exibição de trailers ou publicidades, as luzes devem permanecer acesas e o volume do som é reduzido, a temperatura em média de 22 graus e o ambiente permanece de portas abertas para livre circulação. A matéria já foi aprovada nas comissões anteriores e aportou, então, nessa comissão. Foi requerida também diligência à Fundação Catarinense de Educação Especial e, por meio de sua advogada autárquica, respondeu que não vislumbra qualquer vício de constitucionalidade no projeto de lei oriundo da Assembleia Legislativa. De outro lado, em análise do interesse público, a informação 105 DPFCE, página 31 da Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão dessa Fundação, destaca que o projeto de lei é importante para a garantia do acesso a diferentes espaços para as pessoas com um transtorno do espectro autista e leva em consideração as especificidades deste público, como iluminação, sonorização, dentre outros. A mencionada informação também sugere que se considere a necessidade de acesso a pessoas com deficiência visual, intelectual, auditiva e física, não ficando restrito somente ao público autista, possibilitando a inclusão de todos. Portanto, no que tange ao interesse público, com base na informação apresentada pelo setor técnico competente, bem como da legislação sobre o direito das pessoas com deficiência, conclui-se que o projeto de lei para a realização de sessões de cinemas adaptados a especificidades com iluminação e sonorização adequadas são importantes para a garantia do acesso à cultura e lazer às crianças autistas. Então, mediante esse retorno da diligência, o nosso voto, senhor presidente, resumindo, é pela aprovação, pela admissibilidade do projeto. Muito obrigado, senhor deputado. Senhores deputados, senhora deputada, o voto é pela aprovação do projeto 266 de 2022, de autoria do deputado Pepe Colasso. Em discussão, deputado Mário Mota, com a palavra. Senhor presidente, eu gostaria, em primeiro lugar, de enaltecer o trabalho desenvolvido pelo deputado Pepe Colasso nesta área, que inclusive foi alvo ontem aqui nesta casa de uma bela sessão especial de homenagem à federação que reúne as associações de movimentos de autistas, e esse projeto complementa exatamente o que ele pensa e o que, naturalmente, os demais deputados que trabalham com essa área o têm apoiado. Pensei até em pedir vistas, mas acho que não há essa necessidade, porque a minha intenção seria acrescentar, por exemplo, os espetáculos circenses também, uma vez que, recentemente, há menos de um ano, talvez, nós tivemos aqui em Florianópolis o Hackmer, o Circo Hackmer, que tomou a iniciativa de preparar um espetáculo matinal exclusivamente para crianças autistas, e, inclusive, não cobrou ingresso em 2 sessões, e o espetáculo praticamente lotou.
as famílias dos autistas foram ao circo, eles diminuíram a altura das músicas, iluminação. De alguma forma, eles acabaram trabalhando com bolas, com as crianças na plateia, e foi algo que marcou definitivamente. Eu tenho a impressão de que foi um primeiro espetáculo na tentativa, orientado, inclusive, por psicólogas e professores e professoras que trabalham com autistas, e foi algo maravilhoso. Mas acho que pode ser alvo de um outro projeto, uma vez que é apenas por incentivo, já que as sessões de cinema são fixas e semanais, e nem sempre o circo está fixo numa cidade. Eu devo voltar conversando com o deputado Pepe Colasso numa próxima oportunidade, mas queria fazer esse registro de que, nas demais áreas da atividade humana, nós precisaríamos cada vez mais nos preocuparmos com eventos que sejam especialmente preparados para atendimento às pessoas com transtorno do espectro autista. Muito obrigado, e eu antecipo o meu voto, que é pela aprovação. Muito obrigado, deputado Mário Mota. Deputado Ivan Nates, com a palavra, Vossa Excelência. Senhores deputados, muito bom dia. Senhores deputados, eu quero primeiramente saudar aqui a presença do meu colega Otto Baia, lá de Blumenau, um amigo já de muitos anos. É uma honra tê-lo conosco aqui na Assembleia Legislativa. Senhores deputados, eu represento um partido, que é o Partido Liberal. O Partido Liberal tem uma regra básica. Nós não interferimos na iniciativa privada. O Partido Liberal não sanciona nenhum tipo de lei que obriga a iniciativa privada a fazer isso ou aquilo. A iniciativa privada, ela tem que saber escolher o seu mercado, ela tem que saber escolher o seu público, ela tem que ter a liberdade de fazer suas ações da forma que melhor entender. Ninguém aqui subestima a importância de a gente fazer política pública no sentido de proteger as pessoas que têm aspecto autista. A Assembleia Legislativa, ela é uma casa de defesa dessa pauta. Eu mesmo tenho convivido, participado, ajudado. Mas me preocupa muito, senhor presidente, um projeto de lei que obriga o cinema a fazer tal coisa. Por quê? Porque ninguém paga o ar-condicionado do cara do cinema, ninguém paga o aluguel do cara do cinema, ninguém paga a máquina quando quebra do cara de cinema, ninguém paga o ar-condicionado quando estraga lá no cinema. Então, o Estado diz para o sujeito que explora o cinema: olha, você tem que ter uma sessão especial para autista. Daqui a pouco nós vamos dizer que o cara tem que ter uma sessão especial para quem tem deficiência de caminhar, ou alguém que tem uma outra deficiência ou idade. Nós começamos a dizer para a iniciativa privada o que ela precisa fazer, o que ela tem que fazer. O Estado não pode dizer para a iniciativa privada o que ela tem que fazer. A iniciativa privada é que vai dizer o que ela tem que fazer. Se o Estado quer sessão especial para qualquer pessoa, o Estado tem que pagar por essa sessão. Então, o projeto de lei, sem entrar no mérito, o projeto de lei tem mérito, mas se a gente quer sessão especial para determinada categoria, o Estado ou compensa com incentivo fiscal, ou compensa com isenção de algum tributo, ou paga por essa sessão. Porque senão nós estamos avançando agora sobre a iniciativa privada do cinema. Daqui a pouco nós estamos avançando sobre os clubes de futebol. Daqui a pouco nós estamos avançando sobre o circo. Daqui a pouco nós estamos avançando sobre outras atividades. Essa é a minha preocupação. O Estado não pode obrigar a iniciativa privada a fazer absolutamente nada se ele não pagar. Ele tem que pagar por aquilo. Porque quem trabalha na iniciativa privada tem custos. Então, eu quero fazer esse registro. Conheço o texto de lei. O texto de lei, no começo, foi apresentado com obrigatoriedade. Depois, ele foi substituído para a palavra deverá. O deverá é uma coisa que, na verdade, não existe no ordenamento jurídico. O deverá é uma coisa como te faz se quer. Então, como houve essa modificação, eu vou aprovar, vou acompanhar o voto do relator. Mas registro aqui, senhor presidente, senhores deputados,
que nós, políticos, não devemos investir na iniciativa privada. A gente pode fazer sim, desde que pague, desde que ajude, desde que contribua, desde que subsidie, mas não obrigar a fazer, né? Então, como foi sacada a palavra obrigatoriedade e o projeto de lei virou uma mera autorização ou uma política pública de incentivo, e não há punição nenhuma para quem não fazer, então eu vou acompanhar o voto do relator, mas faço essa observação pedindo vênia aos nossos colegas aqui, só para deixar registrado, presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Sua manifestação está devidamente registrada. Continua em discussão, relatório e voto, deputado Jair Mioto, ao projeto de lei 266 de 2022. Não havendo mais quem queira discutir, eu vou colocar em votação. Os que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Gostaria aqui de registrar a presença da turma de Direito da Uniavan, o Centro Universitário Avantis, de Balneário Camboriú. Sejam sempre bem-vindos a esta casa. E aqui eu quero saudar as professoras Mariana e Micaele, que acompanham os estudantes de Direito e que acompanham, neste momento, esta Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa. Sejam sempre bem-vindos a esta casa. Com a palavra, deputado Antídio Lunelli, para a sua relatoria. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados e público que nos assiste. Eu relato o parecer ao projeto de lei complementar número 0039/2023, de autoria do deputado Egídio, que altera a lei complementar 495, de 26 de janeiro de 2010, que institui as regiões metropolitanas de Florianópolis, do Vale do Itajaí, do Alto Vale do Itajaí, do Norte e Nordeste Catarinense, de Lages, da Foz do Rio Itajaí, Carbonífera, de Tubarão, de Chapecó, do Extremo Oeste e do Contestado, para que a região metropolitana Vale do Itajaí seja denominada Região Metropolitana do Vale Europeu. O projeto foi lido no expediente do dia 7 de dezembro de 2023, na Comissão de Justiça. A matéria foi admitida. Cabe à Comissão de Finanças e Tributação o exame da matéria quanto aos aspectos temáticos ou áreas de atividade afins, aspectos financeiros e orçamentários, exercendo a função legislativa e fiscalizadora, conforme regimento interno. Ressalto quanto aos aspectos inerentes à constitucionalidade, estas foram superadas com base na competência para legislar e estando adequada à espécie, ou seja, deflagrada por projeto de lei complementar. E, por fim, não se encontrando também entre aquelas matérias com reserva de iniciativa ao governador do Estado. A demanda legislativa nasce com o feito de promover mudança de nome da região metropolitana Vale do Itajaí para a região do Vale Europeu, posto que este nome representa genuinamente toda a força e pujança da região, estando em consonância, inclusive, com a denominação já admitida pela própria Associação dos Municípios. Por conseguinte, consolidando e garantindo ainda mais as suas ações, que têm por objetivo a realização das variadas tarefas e políticas públicas urbanas, integradas entre os municípios envolvidos, que exijam a cooperação entre eles, legitimando suas atividades em termos de política institucional representativa, contemplando a execução de ações governamentais e serviços de interesse comuns e de forma regionalizada. Assim, dada a natureza singela do projeto que visa alterar denominação quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, não vislumbro nenhuma infração à lei de responsabilidade fiscal, porquanto
não há, em tese, qualquer previsão de aumento de despesa pública. Assim, não deflui da matéria em comento qualquer impacto financeiro ou orçamentário a ponto de fulminar continuidade na tramitação. Da análise cabível nesta comissão, voto pela aprovação do projeto de lei complementar número 0039/2023, devendo a matéria cumprir o seu percurso regimental, isto é, ser remetida à Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e depois à Comissão de Assuntos Municipais, consoante ao despacho de folhas número 11. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Antídio Lunelli. Senhora deputada, senhores deputados, é pela aprovação, relatório e voto, deputado Antídio Lunelli, ao PLC 0039 de 2023, de autoria do deputado delegado Egídio. Em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado por maioria, com o voto de abstenção da deputada Luciane Carminati. Deputado Mário Mota, Vossa Excelência está com a palavra para sua relatoria. Deputado Mário Mota, Vossa Excelência está com a palavra para relatar os seus projetos. Senhor presidente, demais colegas, a todos que nos acompanham, eu apresento o relatório e voto ao projeto de lei 0026/2023, que altera a lei 13.993 de 2007, que dispõe sobre a consolidação das divisas intermunicipais do Estado de Santa Catarina e adota providências correlatas para retificar as divisas intermunicipais entre os municípios de Imbituba e Laguna. O projeto é de autoria do deputado Ivan Nates. Para melhor compreensão da matéria, o autor do projeto de lei define na página 2 do evento número 1 dos autos que a matéria decorre do parecer da Comissão Especial dos Limites Territoriais do município de Imbituba, constituída na Câmara Municipal daquele município para estudo e análise e acompanhamento das definições dos limites territoriais daquele município. De acordo com o parecer da Lei Estadual 13.993 de 2007, que deveria tão somente dispor sobre a consolidação das divisas intermunicipais do Estado, abre aspas, alterou as coordenadas geográficas em detrimento de Imbituba trazidas pela legislação anterior, por ela revogada, é a Lei 11.340, de 8 de janeiro de 2000, de idêntico objeto, e, em razão disso, as divisas entre os municípios de Imbituba e Laguna, ao sul, passaram a ser representadas nos anexos tais integrantes daquela lei, em descompasso com a situação fática e legal. Prossegue o autor do projeto. Segundo a referida comissão especial, o traçado nos limites entre os citados municípios e as coordenadas geográficas referidos pela Lei 13.993 advém da equivocada interpretação do ponto geográfico Ponta Rasa, com a localidade homônima de Ponta Rasa, e ele especifica aqui as latitudes e longitudes, situada incontestavelmente no território imbitubense. Assim, essa alteração legal injustificada das coordenadas geográficas afetou sobremaneira o perímetro dos municípios ora envolvidos, atingindo, de acordo com aquele órgão colegiado, diversas localidades, entre elas a própria Ponta Rasa, Boa Vista e Itapirubá, que perderam parte do seu território para o município de Laguna. A matéria foi lida no expediente da sessão plenária de 28 de fevereiro do ano passado, da 20ª legislatura, e encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, onde foi distribuída ao relator designado, o deputado Pepe Colasso, que emitiu seu relatório e voto pela admissibilidade do projeto de lei em exame, na forma de uma emenda substitutiva global anexada, de modo a incluir alterações relacionadas à divisa territorial entre os municípios de Imbituba e Garopaba, ou seja, o projeto original tratava do limite sul de Imbituba com o município de Laguna. O relator na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Pepe Colasso,
apresentou uma emenda substitutiva global, incluindo também alterações relacionadas a outra divisa territorial de Imbituba, agora ao norte, com o município de Garopaba. E o artigo 1º dessa emenda, apresentada pelo deputado Pepe Colasso, diz: as divisas intermunicipais do município de Imbituba com os municípios de Garopaba e Laguna, descritas no anexo 1 da Lei 13.993, de 20 de março de 2007, ficam retificadas conforme a descrição constante no anexo único desta lei. Artigo 2º. Os anexos tais da Lei 13.993 ficam alterados conforme a descrição das divisas intermunicipais estabelecidas também no anexo único desta lei. E, na sequência, aportou a proposta de lei nesta Comissão de Finanças e Tributação, sendo designado relator, na forma do artigo 130, requeri, no dia 13 de setembro do ano passado, uma diligência externa ao Governo do Estado, por meio dos órgãos competentes, e ao município de Laguna, para subsidiar o relatório e voto nesta comissão. Por quê? Porque no projeto original havia apenas a manifestação do município de Imbituba. Dando chance à outra parte, uma vez que é um litígio, nós requeremos à Laguna o seu posicionamento em relação ao projeto. Bom, no dia 1º de novembro de 2023, esta nossa diligência retornou ao gabinete por decurso de prazo da diligência solicitada, sem resposta. Nesse íntere, anexamos aos autos a proposição em tela, o ofício da Câmara Municipal de Laguna, solicitando a realização de audiência pública. Conforme aprovado na 43ª sessão ordinária, realizada no dia 9 de 10, enviamos a Vossa Excelência a moção 021, que solicita a possibilidade de proceder à realização de uma audiência pública com toda a comunidade de Itaperubá, bem como prefeitos, vereadores e autoridades dos municípios de Laguna e Imbituba, para a discussão e debates a respeito do projeto de lei. Considerando essencial, nos termos da fundamentação do requerimento, as respostas dos municípios e também do Poder Executivo sobre o fato, nós apresentamos novo requerimento de diligência antes de emitir o parecer do voto, que eu farei logo em seguida. Reiterei também a solicitação e inclusão dos municípios de Imbituba e Garopaba, com as suas razões em relação ao projeto de emenda substitutiva global apresentada pelo deputado Pepe Colasso. Inicialmente, lá atrás, tínhamos apenas a posição de Imbituba, diligenciamos Laguna. Agora, diligenciamos Garopaba e Imbituba sobre o limite norte. Bom, juntaram-se aos autos as manifestações, considerando, como eu disse, a emenda substitutiva global apresentada na Comissão de Constituição e Justiça. Até aí, senhores, apenas colaboraria para que, quando chegasse a uma comissão de mérito, quem fosse relatar o projeto teria documentação real para poder avaliar tanto um lado quanto os outros, uma vez que agora seriam 3 municípios com dois limites sendo discutidos ou entrando em litígio. Em relação ao que me cabe nesta comissão, até agora podem dizer, mas a Comissão de Finanças e Tributação não vai ao mérito, saber de quem é esse pedaço de terra ou não. Eu fiz exatamente essas diligências por uma questão de responsabilidade, entendendo que facilitará muito a sequência do projeto. Com relação ao que compete o voto, me perdoem ter estendido, mas acho que era importante que nós todos entendêssemos o que aconteceu até aqui. Com relação aos autos, acompanha o excerto resumo a Diretoria de Planejamento Orçamentário da Secretaria da Fazenda, a quem também diligenciamos, aí sim, sobre questões financeiras e tributárias, recebemos a seguinte resposta: tendo em vista que a receita para a elaboração do orçamento é estabelecida em termos totais disponíveis e que os entes municipais não fazem parte da estrutura orçamentária estadual, informamos
que a matéria de que trata o projeto de lei 26/2023 não apresenta impacto na elaboração do orçamento do Estado, mas tão somente no orçamento das próprias municipalidades, tendo em vista a provável mudança na repartição das receitas estaduais, conforme previsto constitucionalmente. É uma matéria da competência da Diretoria de Administração Tributária, a quem, desde já, sugerimos o encaminhamento dos autos para manifestação. Assim o fizemos. A Diretoria do Tesouro Estadual também se posicionou, dizendo que, de fato, a alteração de divisas entre municípios interferirá na repartição de receitas entre os municípios afetados, tanto IPVA como ICMS, sem, contudo, afetar a cota parte estadual. Deste modo, não vislumbramos qualquer óbice de ordem financeira no projeto de lei em comento. Mesmo assim, fomos à consultoria jurídica da Secretaria de Estado da Fazenda, e a resposta foi a seguinte: ausente manifestação de contrariedade de área técnica, não se fazem necessárias maiores considerações. As áreas técnicas se manifestaram dizendo que não há nenhum impedimento, não há nenhum problema com relação ao erário público do Estado. Ante o exposto, o próprio secretário da Fazenda diz que, no que compete à esfera de competência da Secretaria da Fazenda, opina-se pelo encaminhamento dos apontamentos levantados pelas duas diretorias. Finalmente, o próprio secretário da Fazenda se manifestou no que diz respeito a aspectos financeiros. A Diretoria do Tesouro do Estado também não observou óbices à sequência do projeto. Finalmente, fomos à Gerência de Cartografia e Integração Territorial, vinculada à Diretoria de Desenvolvimento da Secretaria de Estado do Planejamento, referendada pelo secretário de Estado do Planejamento. E aí recebemos a segunda manifestação, que tem a ver mais com o mérito e menos com as questões financeiras e tributárias, mas que acompanhará o projeto para auxiliar quando o mérito for discutido. Diz o secretário de Estado do Planejamento: todas as eventuais criações, incorporações, fusões e desmembramentos de municípios estão suspensos, aguardando a publicação de uma lei complementar federal que versa sobre a matéria. A aprovação da lei complementar federal possibilitará novas alterações de limites territoriais através de legislação estadual, regulamentando possíveis correções de subjetividade na interpretação de limites, erros históricos de pertencimento e solução para a demarcação de limites atualmente litigiosos. No que tange à correção, o Estado está trabalhando para a publicação dos procedimentos e documentos necessários para que seja estabelecido em uma base legal, garantindo segurança jurídica e modernização da Lei 13.933/2007, através de proposta de autoria do Poder Executivo, cuja matéria lhe compete, com análise prévia e minuciosa do grupo de trabalho que está sendo criado. Ante o exposto, conclui o secretário de Estado do Planejamento, restringindo-se a análise do interesse público que a proposição legislativa envolve e, fundado no presente parecer técnico, opina-se pela existência de contrariedade ao interesse público do projeto de lei 026. Fomos ainda, para complementar o trabalho, à Secretaria Municipal de Planejamento Territorial, a CEPLAN, que é vinculada à Prefeitura do município de Garopaba. Concluímos que estamos posicionados a favor do deferimento do projeto que tramita na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, a Secretaria de Planejamento Territorial, junto à Prefeitura de Garopaba, fica à disposição para mais esclarecimentos. E, finalmente, recebemos também da Procuradoria-Geral do município de Laguna. Portanto, a Lei Estadual 13.993, repita-se, apenas consolidou limites divisórios anteriores fixados por aquela Lei 247 de 1948, consolidando a legislação pretéria, com exceção da Lei 11.340. Eis os esclarecimentos e informações de que dispõe a Procuradoria-Geral deste município,
acerca das medidas judiciais promovidas pelo município de Laguna, como da situação, e aqui vai da forma como veio, entre este e o município de Imbituba, requerendo, portanto, em respeito à coisa julgada, que tais divisas não sejam alteradas. Registra-se, para finalizar, que, embora instado a se manifestar acerca da emenda substitutiva global apresentada pelo deputado Pepe Colasso, em relação aos limites do Norte, Imbituba e Garopaba, a Comissão de Constituição e Justiça, o município de Imbituba, indagado por 2 vezes, não trouxe aos autos sua manifestação quanto à matéria. Por entender que já se arrastava há um bom tempo e por ter uma série de documentos que poderão ser analisados por quem avocar a relatoria desse projeto na próxima comissão, eu passo ao voto, que, em resumo, vou ser o mais objetivo que puder agora para concluir. Como não há impacto econômico, financeiro e tributário diante do exposto no âmbito desta Comissão de Finanças e Tributação, eu voto pela aprovação do projeto de lei 0026/2023, devendo a matéria seguir o seu trâmite regimental. Peço desculpa aos colegas por me estender, mas acho que era da maior importância que entendêssemos tudo o que aconteceu nesse período até aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Mário Mota, pelo seu relatório e voto, que é pela aprovação do projeto de lei 0026/2023, de autoria do deputado Ivan Nats, que altera a lei número 13.993 de 2007, que dispõe sobre a consolidação das divisas intermunicipais do Estado de Santa Catarina e adota outras providências correlatas para retificar as divisas intermunicipais entre os municípios de Imbituba e Laguna. Em discussão, relatório e voto. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Deputada Luciane Carminati, Vossa Excelência está com a palavra. Cumprimentá-lo, presidente, colegas deputados. Também quero cumprimentar o presidente da FCDL, o Nildo Dal Bosco Júnior, que está acompanhando a votação dessa matéria. Trata-se do PL 345 de 2022, de autoria do deputado Nilson Berlanda, que dispõe sobre a comunicação acerca da inclusão do consumidor em cadastros, bancos de dados, fichas ou registros de proteção ao crédito no Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências. A matéria foi lida no expediente da sessão do dia 22 de novembro de 2022. Foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça por unanimidade. Posteriormente, nos termos do disposto no inciso 6º do artigo 130 do Regimento Interno da LESC, fui designada para relatar o projeto de lei em epígrafe no âmbito desta comissão. Após o deputado presidente da Comissão de Finanças e Tributação ter distribuído a matéria para nós relatarmos, foram apresentadas 2 emendas modificativas, as folhas 18 e 19 dos autos do próprio autor, deputado Berlanda, visando melhorar a redação do projeto de lei. Cabe analisar nesta comissão assuntos relativos aos aspectos financeiros e orçamentários de quaisquer proposições que importem aumento ou diminuição da receita ou da despesa pública, quanto à sua compatibilidade ou adequação com o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, conforme prescreve o inciso 2º do artigo 73 do Regimento Interno desta Casa. A Constituição Federal prevê, em seu artigo 24, que a União, os Estados e o Distrito Federal têm competência para legislar sobre consumo e responsabilidade por dano ao consumidor. Os bancos de dados de proteção ao crédito encontram-se disciplinados na Lei Federal 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor, que regula o cadastro negativo, e na Lei Federal 12.414, que regula o cadastro positivo. Bancos de dados são usados para prover informações visando possibilitar
as decisões de concessão de crédito, demonstrando informações objetivas para análise da capacidade financeira de quem está solicitando a abertura de um contrato de crédito para o consumo. Bancos de dados de proteção ao crédito são utilizados não somente no Brasil, mas em um grande número de países. Os números de comunicação eletrônica não são mais uma novidade e se encontram no cotidiano das pessoas. A efetividade da comunicação, seja na forma física ou eletrônica, é o que deve ser considerado mais importante. Propostas semelhantes a este projeto relatado foram aprovadas e são leis em vários estados. Assim como no que se refere à alteração do endereço físico, qualquer alteração de endereços eletrônicos devem ser informados pelo consumidor, visando garantir a efetividade da comunicação do credor com o consumidor que solicitou o crédito. De forma simétrica, se a alteração for feita por parte do credor, o consumidor deve ser informado. Diante disso, presidente, o meu voto é pela aprovação do projeto de lei, com as duas emendas modificativas de autoria do deputado Nilson Berlanda às folhas 18 e 19 dos autos, dando sequência à sua tramitação. Obrigada. Muito obrigado, deputada Luciane Carminati, que vota pela aprovação do projeto de lei 0345 de 2022, de autoria do deputado Nilson Berlanda. Projeto, relatório e voto em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto de lei 345 de 2022, de autoria do deputado Nilson Berlanda, por unanimidade. Senhores deputados, senhora deputada, não havendo mais nenhuma pauta a tratar nesta reunião, declaro por encerrada a presente reunião da Comissão de Finanças e Tributação. Bom dia a todos.